Como eu já tinha dito para vocês, né? Agosto é o mês do folclore e a gente vai trabalhar bastante com isso aí. Então, é sempre bom que reforçar um pouquinho, tá, gente? O folclore brasileiro, ele é um sinônimo da cultura popular brasileira. E ele representa a identidade social da nossa comunidade através das suas criações culturais, das criações coletivas ou individuais. É também uma parte essencial dessa cultura do Brasil. Embora ele tenha raízes imemoriais, o seu estudo sistemático do folclore brasileiro, ele começou em meados ali do século XIX. Então ele levou mais de 100 anos para se consolidar aqui no país. Então, a partir da década de 1970, o folclorismo nacional definitivamente se institucionalizou e recebeu conformação conceitual. Então, o que é que está ali, o que que compõe? Sendo composto por contribuições mais variadas, como destaque para as culturas portuguesa, africana, indígena. O folclore do Brasil ele é extremamente rico e diversificado, sendo hoje um objeto de inúmeros estudos e recebendo larga divulgação nacional e internacional, que vem aí constituindo, além disso, um elemento importante da nossa própria economia do Brasil, né? Porque através disso existe a geração de empregos pela produção de comércio e de bens associados pelo turismo cultural que existe aqui no Brasil, tá? Então, o folclore brasileiro, ele teve muitos dos seus elementos registrados e comentados por viajantes e estrangeiros, cronistas, residentes, desde lá do período colonial. Mas ele só começou a receber uma atenção mais concentrada e científica da elite nacional em meados do século XIX, como eu falei para vocês anteriormente. Então, naquele período, estava em voga o romantismo, né? Que é um movimento cultural que prestigiava a singularidade, as diferenças, consagrado nas tradições da cultura popular dos povos como objetos dignos de atenção intelectual. Então, naquele momento, acompanhando a mesma onda de interesse pela cultura popular que crescia na Europa e nos Estados Unidos, alguns estudiosos brasileiros, como Celso de Magalhães, Silvio Romero e Amadeu Amaral, eles passaram a pesquisar as manifestações folclóricas nativas e publicar estudos sistemáticos, lançando no país os fundamentos desse nosso folclorismo, né? A disciplina que estuda o folclore, que precisaria de um século, né, para conquistar esse prestígio no mundo acadêmico brasileiro. Então, aí, a partir de um primeiro interesse pelas tradições orais, depois se passou a estudar a música e mais tarde as festas, folguedos e outras manifestações. Ao mesmo tempo, diversos artistas ligados à elite passaram a empregar esses elementos da cultura popular na criação de obras, né, destinadas aos círculos ilustrados, como parte de um projeto estimulado e desenvolvido pelo governo de Dom Pedro II, né, de construção de um corpo de símbolos nacionalistas que poderia contribuir para a afirmação do Brasil entre as nações civilizadas. As classes superiores, que nunca foram inteiramente livres da influência da cultura popular, mas obras como, por exemplo, Juca Pirama, de Gonçalves Dias, e a música de Luciano Gallet e Alexandre Lévy, eles deram temas do folclore brasileiro um papel de destaque na arte culta. Porque desde então o interesse pelo assunto só vem crescendo em várias frentes. Então, o impulso nacionalista ele rendeu ainda maiores frutos, como o advento do modernismo, quando o folclore passou a ser visto como a verdadeira essência da brasilidade, né? Mário de Andrade é um dos líderes do modernismo brasileiro, que a gente já pode colocar aí.
Então, quando a gente fala sobre o folclore brasileiro, a gente tem que lembrar que há uma diversidade de definições do conceito de folclore e de fato folclórico. Em geral, elas reconhecem uma origem principalmente popular, mas influenciada em vários níveis pelas tradições cultas, com um caráter espontâneo de criação não programada, a tradicionalidade, ou seja, uma transmissão regular através das gerações. A funcionalidade, atentando à necessidade objetiva de uma coletividade e a aceitação coletiva, né? Devendo construir a prática autêntica. E aí que a gente vai pegar assim algumas partes do nosso folclore. Nós temos ali música e dança, né? Que frequentemente estão interligadas. Muitas formas musicais, seja puramente de instrumento ou canto, né? São ritmos de dança, como o cateretê, a polca, o maxixe, o lundu, o baião, o samba, frevo, chachado, fandango, vanera, xote, maracatu, ciranda, jongo, tirana, entre outros aí. E dentro do nosso folclore é que vem assim as nossas principais festas, como o carnaval, né? É típico do nosso folclore. A congada, né? Que veio aí, ó, nascendo entre as Irmandades de Negros de Portugal, isso lá no século XV. As farras do boi cavalhadas, a folia de reis, a festa do divino, festa junina, tudo isso são festas folclóricas, não é? Assim como as quadrinhas, muitas piadas, literatura de cordel que a gente já conversou, né? E principalmente as nossas lendas brasileiras, como a do Boitatá, que a gente já ouviu, a do Capelobo, né? A lenda da Cobra Grande, do Corpo Seco, a lenda do Boto, a lenda da Cuca, que também está interligada com a do Bicho-Papão, Curupira, Lobisomem, Yara, a lenda da Mandioca, a lenda do Mapinguari, que eu já contei para vocês, né? Então, a gente tem aí uma diversidade muito grande do folclore, que é o que a gente vai começar a trabalhar a partir aí desse mês de agosto. Tudo bem?